Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar da última parte da teoria da firma, que trata da oferta, elasticidade de oferta, e depois, no finalzinho, a gente vai ver a questão do equilíbrio, demanda, que a gente já viu lá na outra parte do curso, e oferta, que a gente está finalizando hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. A curva de oferta, ela mostra a quantidade de uma mercadoria que os produtores estão dispostos a vender a um determinado preço. Então, considerando todos os outros fatores constantes, dado variações no preço, qual é a quantidade ofertada? Quanto que os produtores querem vender? Ok? Então, a quantidade ofertada é uma função do preço. Assim sendo, a gente tem no gráfico preço no eixo Y, quantidade no eixo X, como eram os mesmos eixos do gráfico de demanda, ok? E, então, se a gente tem aqui dois preços, P1, P2, a gente vai ter a quantidade correspondente Q1 e Q2, ok? E ligando esses pontos, a gente tem a curva de oferta. A curva de oferta, ela vai ter uma inclinação positiva. Por quê? Porque com preços mais elevados, as empresas vão querer produzir mais. Ok? Muito bem. Aqui eu peguei uma notícia, Estado de Minas, do dia 26 do mês passado, e aqui tem o link da notícia, se vocês quiserem ver depois, mas a notícia tenta explicar a questão da alta do preço do arroz. Eu não peguei toda a notícia, os dois primeiros motivos eram em virtude da demanda, mas o terceiro motivo foram problemas climáticos que afetaram regiões da Ásia. A Ásia é um grande produtor e também consumidor, mas, dado esses problemas climáticos, eles tiveram que reduzir a produção. A produção reduziu, o que fez com que houvesse um impacto na oferta como um todo e a elevação dos preços. Em termos gráficos, a gente tem aqui P1, PQ1 inicial. Com o clima prejudicando a produção, o que acontece? A oferta se reduz. Isso significa que a curva de oferta se desloca para a esquerda, ok? Então, a oferta se desloca para a esquerda. Para ofertar uma mesma quantidade, o preço tem que ser muito mais alto, ok? Muito bem. Se a gente tiver por outro lado, vamos supor, uma redução no custo de produção, então ficou mais barato produzir, a gente vai ter um aumento da oferta, ok? Então, nesse caso, a oferta se desloca para a direita, e aí, a mesma quantidade vai ser ofertada a um preço menor, ok? E, ao mesmo preço, a gente vai ter uma quantidade maior. Muito bem. Quais são as variáveis que afetam a oferta? A gente tem mão de obra, capital, matérias-primas, no geral, qualquer variável vinculada aos custos de produção vai afetar a oferta, ok? Então, observa aqui, quando a gente tem variações no preço, então a gente vai ter variações ao longo da curva da oferta, então sobre a curva de oferta, já que o preço está em um dos eixos, ok? Quando a gente tem mudança nas outras variáveis determinantes, mão de obra, capital, matéria-prima, fatores climáticos. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Mudança da própria curva de oferta. A gente tem um deslocamento da curva, como a gente viu nos dois últimos exemplos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor, então, vamos ver aqui um exemplo. Deslocamento da oferta. Se o custo das matérias-primas cai, o que acontece? Ao mesmo preço, a gente vai estar disposto a produzir um nível maior, já que o custo é menor, ok? A um preço menor, aí a gente vai produzir uma quantidade também, né, equivalente. E isso significa que a gente tem um deslocamento da nossa curva de oferta. Então, para qualquer preço,
a produção na nova curva de oferta, que é o S', vai ser maior que em S, né, justamente porque uma queda no custo das matérias-primas faz com que seja mais barato produzir, então os produtores vão querer ofertar mais, ok? Para o mesmo nível de preço. Muito bem. Agora que a gente já conhece a curva de oferta, a gente tem o quê? O montante para o que o produtor ganha, né? O que ele recebe depois que desconta o custo de produção. Lembra, lá na curva de demanda, a gente tinha o excedente do consumidor, que era a diferença entre o que o consumidor pagava e o que ele estava disposto a pagar, certo? Aqui é o mesmo sentido, mas o que a gente tem é quanto o produtor recebe e quanto ele estava disposto a receber. Tá? A curva de oferta dá quanto ele estava disposto a receber e o preço que ele paga, que ele recebe, né, o preço de mercado, vai ser quanto ele está realmente recebendo. Ok? Então, quando o preço é P1, o excedente do produtor vai ser esse espaço entre a curva de oferta e o preço 1, que é essa área pintadinha de A aqui. Ok? Se o preço sobe para 2, então o que acontece? Aí o excedente do produtor vai ser a diferença entre a curva de oferta, esse espaço, né, entre a curva de oferta e o preço 2, que vai ser a área A mais a área B. Ok? Muito bem. Aí o que a gente tem aqui? Um exemplo numérico para ficar mais fácil a gente entender. Se, pensando agora no preço 1, tá? A gente está no preço aqui 5. Então, o que acontece? Preço 5, ao preço 5, ele produz 10 unidades, ok? Então, qual que vai ser o excedente do produtor? O excedente do produtor vai ser esse triângulo aqui, tá? Vamos supor que é um triângulo bonitinho, ok? Então, vai ser, a área do triângulo é base, que é 10, né? De 0 a 10 é 10, vezes a altura, que é esse pedacinho aqui, né? 5 menos 2, dividido por 2. Então, é 15. Essa área A é 15, isso quer dizer que o excedente do produtor, quando o preço é 1, é 15. Do mesmo modo, quando o preço está aqui no P2, né, o preço for igual a 8, aí a área é tudo, a área é tudo isso aqui, A mais B. O A a gente já sabe que é 15, certo? Aí, para calcular o B, a gente tem aqui um trapézio. Então, o trapézio a gente sabe que a área é a base, que é de 0 a 15, então é 15, mais a base maior, né? A base menor, que é de 0 a 10, então é 10, vezes a altura, que é 8 menos 5 é 3, dividido por 2. Então, tudo isso aqui vai dar 37,5. Então, o excedente do produtor, quando o preço é 8, vai ser o A, que é 15, mais o B, que é 37,5, que vai dar 52,5. Ok? Muito bem. Além disso, outro conceito importante é o conceito de elasticidade da oferta. A gente já viu na demanda, né, quando a gente estudou a demanda, que a elasticidade mede quanto uma variável pode ser afetada por outra. Ok? Então, a variação percentual é uma variável, resulta da variação percentual de 1%, né, em outra variável. Ok? A formulinha aqui é a mesma que vocês já conhecem. A diferença é que agora, em vez da quantidade, a variação da quantidade aqui, ser da quantidade demandada, agora é da quantidade ofertada. Ok? Então, elasticidade de preço da oferta, por exemplo, mede a variação percentual da quantidade ofertada, como eu estava dizendo, que decorre da variação de 1% no preço do bem. Em termos gerais, essa elasticidade vai ser positiva. Por quê? Porque preço e quantidade, eles são positivamente relacionados. Isso significa o quê? Preços maiores, a gente tem quantidades ofertadas maiores. Preços menores, quantidades ofertadas menores. Tá vendo? Os dois caminham no mesmo sentido. Por isso que a elasticidade é positiva. Ok? Em termos gerais, o que a gente tem? Lembra na demanda, a gente tem elasticidade de preço da demanda, elasticidade cruzada, elasticidade de renda. Aqui, quando a gente fala em elasticidade da oferta, a gente pode pensar em elasticidade em termos de taxa de juros, salário, custo de matéria-prima.
E aí a fórmula é a mesma, só que substitui o preço por essas outras variáveis. Tranquilo? Então, vamos voltar ao exemplo. Essa aqui é a segunda parte daquele exemplinho que a gente viu lá atrás também. A gente tem um mercado competitivo com essas quantidades demandadas e ofertadas. Então, calcula a elasticidade de preço da oferta, quando o preço for 80 e também quando o preço for 100. Sempre, em qualquer intervalo que a gente pegar, a variação do preço é 20, positivo, e a variação da quantidade ofertada é 2, positivo. Tá vendo? Os dois têm o mesmo sinal. Por isso que a elasticidade vai dar positiva. Ok? Então, quando o preço é 80, a gente sabe que a elasticidade de preço vai ser variação da quantidade ofertada sobre a variação do preço, vezes preço sobre a quantidade ofertada. Então, variação da quantidade ofertada é 2, dividido pela variação do preço, que é 20, vezes o preço é 80, quando o preço é 80, a quantidade ofertada é 16. Ok? Fazendo a continha aqui, isso vai dar meio. Beleza? E para o 100 é exatamente a mesma coisa. Eu só vou colocar aqui o resultado, depois vocês calculam e checam se está certinho. Ok? Muito bem. Agora, gente, vamos relacionar a oferta, que a gente acabou de ver, com a demanda que a gente viu lá atrás. Tranquilo? Então, vamos pensar aqui. Os preços de equilíbrio vão ser sempre determinados pelo nível relativo da oferta e de demanda. Então, a demanda dá para a gente a resposta que o consumidor dá em relação às variações do preço. A oferta dá a resposta do produtor em relação à variação dos preços. O equilíbrio de mercado, o preço de mercado, vai ser onde as duas se encontram, ok? Porque não basta o produtor querer vender, o consumidor precisa comprar. Então, só vai haver esse equilíbrio, né? Eu vou estar conseguindo vender, comprar a um preço que eu estou disposto a pagar, o produtor vai vender a um preço que ele está disposto a vender, se houver esse equilíbrio, essa igualdade das curvas dos preços, ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem um exemplo de equilíbrio. Então, a gente tem a curva de oferta, de demanda, os eixos eram iguais, então fica tranquilo colocar as duas no mesmo eixo agora. E o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, oferta e demanda, quantidade demandada e quantidade ofertada vão ser iguais. Na maioria dos mercados, tanto a demanda quanto a oferta vão se deslocar ao longo de tempos em tempos, elas se deslocam. Em termos de demanda, por que isso ocorre? Porque a renda disponível dos consumidores aumenta conforme a economia cresce, ou reduz de acordo com variação no índice de preços, crise econômica. A questão das estações, produto que é da safra, produto que não é da safra, variação de bens relacionados, então bens substitutos, bens complementares que têm variação no preço, e gostos, né? Os gostos variam ao longo do tempo e isso vai impactar as curvas de demanda, ok? Em termos de oferta, variação de salário, de custo de capital, de custo de matéria-prima, podem gerar esse deslocamento da oferta, ok? Então, no equilíbrio, oferta, quantidade demandada igual a quantidade ofertada, não vai ter nem escassez, nem excesso de oferta e de demanda, e não há pressão para que o preço seja alterado. A gente está no preço de equilíbrio, é uma situação confortável que aquele preço fica ali, né, até que tenha algum fator que faça com que ele se mova, ok? Mas, a princípio, ele está lá tranquilo. Então, nesse caso, por exemplo, se o preço for maior que o preço de equilíbrio, a gente tem um excesso de oferta, certo? Os produtores querem ofertar uma quantidade aqui, ó, maior do que os consumidores, estão dispostos a comprar esse preço. Do mesmo modo, se o preço for menor do que o preço de equilíbrio, então a gente vai ter muito mais gente querendo comprar do que gente disposta a vender. Ok? Em um mercado livre, a gente vai assumir que a tendência é que o preço se modifique até que esse mercado se equilibre. Então, esse equilíbrio será alcançado por um mecanismo de mercado, que funciona como? Então, os produtores fornecem os bens ao mercado para atender uma procura do consumidor.
Se os bens não são ofertados em quantidade suficiente para atender a procura, os preços aumentam, né? A oferta é ampliada para atender essa diferença de procura. Em algum momento, essa oferta vai ultrapassar a procura. Aí, isso vai fazer com que os preços tornem a cair, até que o mercado se estabilize em um preço em que equilibra oferta e demanda. Okay? Então, os preços vão sempre resultar da oferta e da demanda. Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem aquele grafinho do excesso da oferta, ok? Preço maior que o preço de equilíbrio. Então, o que a gente espera aqui? Como os produtores não estão conseguindo vender, porque tem pouco consumidor disposto a comprar aquele produto, eles reduzem os preços. Eles reduzindo os preços, a quantidade demandada aumenta e a ofertada diminui. E isso vai acontecer até a gente ter um equilíbrio. Do mesmo modo aqui, se a gente tem uma escassez de oferta, então os produtores vão aumentar os preços, a quantidade demandada diminui, a ofertada aumenta, até a gente atingir o equilíbrio. Que é a quantidade ofertada igual à quantidade demandada. Para um exemplo, ó, considera a curva de oferta de trigo a quantidade ofertada é igual a 1.800 mais 240p, P é o preço, e a curva de demanda de trigo é a quantidade demandada é igual a 3.550 menos 266p. Qual é o preço e a quantidade de equilíbrio? Então, a gente sabe, no equilíbrio, quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Perfeito. Então, a gente iguala aqui as duas funções. Quantidade demandada é 3.550 menos 266p, e a quantidade ofertada é 1.800 mais 240p. Muito bem. Vamos jogar os p's de um lado e os números sem p do outro. Aí faz a continha aqui, né? 3.555 menos 1.800 dá 1.750, 266p mais 240p dá 506p. Dividindo, passando 506 dividindo, a gente tem que preço é igual a 3,46. Então, esse é o preço de equilíbrio quando as duas curvas se igualam. Ok? E a quantidade de equilíbrio? A gente conhece o preço. Para achar a quantidade, basta a gente substituir esse preço que a gente encontrou em qualquer uma das curvas. Tanto na da oferta quanto na da demanda vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque naquele ponto as duas são iguais. Ok? Muito bem. Então, eu vou pegar aqui na oferta. Substituir no preço 3,46. Fazendo a continha, a gente vai ter que a quantidade ofertada, que vai ser igual à demandada, que a gente tem equilíbrio, é de 2.630 unidades. Que é quilos, né? Trigo, quilos. Tranquilo? Muito bem. Agora, considera que a curva é a mesma questão, a gente quer saber qual que é a elasticidade de preço da demanda e da oferta, ok? Da oferta, a gente faz como? Então, é a variação da quantidade ofertada em relação à variação do preço, vezes a quantidade ofertada. Variação da quantidade ofertada em relação ao preço é a derivada dessa função aqui, que é S igual a 1.800 mais 240p. Então, a gente vai derivar essa função em relação a P. Esse termo é constante, fica igual a zero, aqui tem o P, né? Então, o derivado de 240p é 240. Vezes o preço que a gente achou, dividido pela quantidade que a gente achou. Isso dá 0,32. Positivo, tá, pessoal? Lembra que elasticidade da oferta é positiva. Para a demanda, a mesma coisa. Então, agora a gente tem a derivada da função dessa equação aqui, né? Quantidade demandada igual 3.550 menos 266. Então, esse termo aqui vai dar zero, porque é uma constante, a gente vai ter menos 266p, vezes 3,46, que é o preço que a gente achou, dividido pela quantidade que a gente achou. Isso aqui vai dar igual menos 0,35. Tranquilo? Muito bem. Agora, pessoal, só para finalizar, eu vou passar uma atividade extra para vocês. Então, essa é uma atividade fora daqueles pontos que já foram distribuídos. Ok? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês selecionem uma notícia que trate dessa questão de oferta e demanda. Uma notícia atual, tá, pessoal? Como assim que trate dessa questão de oferta e demanda?
Algo que fale aumento do preço de algum produto agrícola ou de algum produto, enfim, aumento de um preço, aumento do arroz, aumento do feijão, aumento do tomate, da carne, enfim. Ok? E explique a situação apresentada na notícia. Então, vamos supor, aquela noticinha que eu coloquei no começo da aula, que o preço do arroz aumentou porque teve um problema climático no Oriente que fez com que a quantidade produzida reduzisse. Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar a notícia e falar, teve esse problema climático que reduziu a oferta. Então, ok. Um problema climático reduz a oferta, aí você vai fazer o gráfico, desenhar a oferta, supondo que a oferta original é tal curva. Se tiver um problema climático, a curva se reduz, então se desloca para tal curva. Deixar tudo bem explicadinho, tá, pessoal? Bem detalhadinho. Se, por exemplo, vocês acharam uma notícia, mas ela não explica muito bem, vocês podem fazer suposições. Então, supor um fator que pode ter afetado foi tal, normalmente afeta. Tá? A questão é como vocês vão explicar isso. Colocando uma explicação escrita e relacionando com o gráfico. Ok? Tem que ter o gráfico, tem que ter a explicação escrita. E eu quero que você considere que você está traduzindo a notícia para uma pessoa que não conhece absolutamente nada sobre economia. Então, o gráfico e a explicaçãozinha tem que ser bem didáticos. Tranquilo? Então, informações gerais. Essa atividade vale uma nota extra, como eu falei, não está contada nos 100 pontos que já foram distribuídos, fora. Vai variar de 0 a 10, dependendo de quão bem feito estiver. Então, capricha, que são 10 pontos. Podem ser 10 pontos praticamente de graça, ok? E aí, pensa que você está explicando para sua avó. Você fez o trabalho. Sua avó consegue entender ou ela conseguiria entender? Se não consegue, tem que pensar outra maneira de explicar, ok? Bem, eu acho muito importante a gente saber comunicar com esse povo, com o público leigo, porque quando a gente explica de uma maneira muito mais simples, ajuda também no nosso entendimento, ok? E a criatividade na hora de escolher a notícia também será computada, né, para eu não precisar ler 25 trabalhos sobre o aumento do preço do arroz, tá? Então, dê uma procurada de notícia com cuidado, ok? Muito bem. Então, a entrega é no dia 1/12, por e-mail, tá? Eu não escrevi aqui, mas é por e-mail. Tranquilo? Muito bem. Aqui, então, só para a gente finalizar, a gente tem as referências, né? Esse é o capítulo 6, lá do Garófalo, que tem o e-book na biblioteca, ou o capítulo 2, ou a segunda parte do capítulo 2 do Pindic, ok? Muito bem, então aqui a gente encerra o conteúdo da nossa próxima prova. Tranquilo, pessoal? Então é só isso. Até mais.